E eu irei fazer umas perguntas sobre o romantismo, trabalho que está sendo abordado aqui no CTN. Primeira pergunta, professor, o que o romantismo reforça? Bom, ele reforça a ideia, né, do ponto de vista do pensamento, reforça a concepção idealista, né, o mundo idealizado. E o romantismo ele surge em contraposição ao racionalismo e ao iluminismo, né, que são, né, o iluminismo, né, mais o pensamento do campo da razão, né, é o período dos séculos das luzes, é o pensamento que assim, é fundamental no processo da Revolução Francesa, né? E o romantismo também é um movimento extremamente cunho nacionalista, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem, né, por exemplo, isso é muito forte na literatura no Brasil, né? Com essa coisa do nacionalismo com o José de Alencar, né? Que é autor de O Guarani, que inspira uma ópera do Carlos Gomes, né, que é um compositor brasileiro, um grande compositor da música erudita brasileira, que é a ópera O Guarani, que toma como referência essa obra do José de Alencar, né? E assim, o romantismo ele é muito forte na literatura e na música também, né? E na música, o romantismo é um movimento que surge na Alemanha, ele é forte na Alemanha, surge na Alemanha, é um movimento idealista, reforça o caráter nacionalista de afirmação nacional, né? E na música ele é muito forte. Aí você tem grandes compositores, claro, o maior talvez assim, mais conhecido seja Beethoven, né? E aí tem inclusive essa questão da natureza. Ele tem a Sexta Sinfonia Pastoral, né, que é uma sinfonia belíssima. Outra grande sinfonia, né, do período é a Nona, né, que ele, inclusive ele se inspira num poema de um grande poeta alemão, Friedrich von Schiller, que eu acho também que é um poeta do romantismo alemão, né? E ele vê o poema que é Onde Freud, né, que é a ode à alegria, e a Beethoven fala, eu tenho que botar música nisso, que é tipo, esse Schiller é um sortudo, né? Porque a Nona, talvez para muitas pessoas, talvez seja a mais bela composição que as pessoas já ouviram. E tem outros compositores, como Wagner, né? E que é essa coisa do amor romântico, né? Por exemplo, assim, que ele vai na lenda celta lá de Tristão e Isolda, né? Que o amor, o ápice do amor, você só pode acontecer, a transcendência do amor, a realização do amor após a morte, né? Isso está em Tristão e Isolda, né? Do Wagner. E você também tem outro grande compositor, mais identificado mesmo com o nacionalismo alemão, que é Johann Brahms, né? Enfim. Então, assim, o romantismo é fundamental nessa questão idealista, né? Mas, enfim, só que também essa coisa, quando você idealiza, às vezes você tira muito um pouco o pé da terra, né? O idealismo, essa coisa da ideia como fator assim, primordial, como fator fundante na filosofia, aparece já em Platão, né? Platão valorizava a ideia, né? Porque ele achava que, né, por exemplo, os sentidos, as coisas eram falhos, né? Então a ideia, né? Então a ideia era perfeita. Então também tem um pouco isso. O senhor acha que ele é usado na época atual, o romantismo? Ah, sim, sempre, né? Eu acho que quem não idealiza, né, essas coisas. Acho que sim, todas as coisas, né? Por exemplo, eu acho que a maioria dos jovens, quando na fase de juventude, todo mundo é um pouco idealista na realidade, né? Em relação ao amor romântico, né? Todo mundo idealiza, né? O homem ideal. Hoje, claro, você pega aí, por exemplo, você pode trazer um pouco isso para os dias atuais, né? Por exemplo, assim, qual é o ideal de homem para mulher, né? É o cara bem sucedido, galã, tal. Isso é uma forma de idealização. Isso né? Se apaixona por isso, é uma forma, né, de romantismo. Não deixa de ser, né? Enfim, acho que isso é uma coisa muito de juventude. É claro que tem, né? Todo mundo, enfim, tem um pouco isso. Qual a influência do romantismo na filosofia e nas artes? É justamente isso. O romantismo contribui muito para essa coisa do pensamento, um pouco, né? Que é assim, que é como é que fala? Essa coisa da idealização, né? Da idealização. E a filosofia tem, por exemplo, um campo da filosofia que trabalha essa coisa que é o idealismo alemão, né? Enfim, são com filósofos, claro, que é do final do século XIX, que é o Hegel, que é um filósofo idealismo, claro que esses caras vão até contribuir, né? Aí você tem Schelling também, entendeu? Que é um pensador nisso, é óbvio. E o romantismo também tem, assim, contribui muito para essa coisa do pensamento idealista
na filosofia também. E para fechar nossa entrevista com o professor, eu iria perguntar se o senhor se considera uma pessoa romântica. Eternamente, né? Assim, eu acho que, por exemplo, assim, na realidade a gente, assim, do ponto de vista político, filosófico, a gente sonha com uma sociedade, um mundo ideal, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? O Marx, que é o grande pensador do pensamento social, né? A dialética dele contrapõe a dialética idealista do Hegel, né? Mas, por exemplo, assim, um dos ídolos dele na literatura é um poeta alemão, né? Uma das referências que é Hölderlin, que é um poeta do romantismo alemão, né? Então, assim, é claro que eu sou um romântico do ponto de vista social, eu quero um mundo mais justo, igualitário, fraterno. Isso não deixa de ser um pouco de romantismo, né? Você já viu assim, fulano sonha com uma professora de história, os caras são românticos, né, tal, em relação ao mundo, mas é por isso, você está sempre idealizando um mundo melhor. E assim, eu não me acho muito mais romântico do ponto de vista das relações. É claro que assim, eu não quero idealizar a mulher mais, né, porque a gente sofre um pouco com isso. Qual é a história? Eu acho o seguinte, a gente tem que entender o seguinte, aí é uma contraposição, a provocação que eu estou fazendo. Você idealiza, não existe mulher ideal, homem ideal. Existe mulher real e homem real. O que é isso? A mulher ideal é aquela que a gente pensa que ela está sempre bonita, sempre cordial, sempre bacana, aceita todas as nossas abusos, né? Às vezes besteiras, né? Enfim, e não é isso. A mulher é a mulher real, né? É aquela que vai chorar, que vai sofrer, que vai ter dúvida, que vai ter angústia. Isso é essa pessoa que você vai se relacionar. Nesse aspecto, enfim. Mas assim, é claro que para criar você sempre precisa de uma musa, né? Então sempre você no fundo um pouquinho também vai sempre voltar um pouquinho no romantismo, né? Então precisa daquela musa, idealiza, vê aquela moça bonita passar uma vez na vida e vai lá e escreve um belo poema para ela. Obrigada, professor, pela sua entrevista, sua participação. Beleza.